Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e esse é o nosso canal Papo Reto com Marcelo Santos. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua visita no canal, a sua presença aqui, ela é de extrema importância, ela é fundamental para o sucesso do canal. Te convidar para se inscrever, curtir e compartilhar o vídeo em suas redes sociais. Nesse momento, vamos dar prosseguimento ao nosso bate-papo sobre enfermagem cirúrgica, sobre atividade de enfermagem no transoperatório, no intraoperatório, e vamos abordar o tema posicionamento cirúrgico. Define-se como posicionamento cirúrgico o conjunto de posições comuns e suas variações necessárias para determinados procedimentos cirúrgicos, onde, após anestesiado, o paciente, é posicionado de modo a expor a área anatômica específica. Bem, no momento que a equipe de enfermagem de posse do mapa cirúrgico identifica qual é o procedimento cirúrgico, separa o material, tudo que nós já conversamos até então, é necessário que, uma vez admitido o paciente no centro cirúrgico, na sala operatória, que o paciente seja posicionado de forma adequada, de acordo com o evento cirúrgico, com a estrutura anatômica que vai ser realizado o procedimento cirúrgico. Então, uma vez preconizado, uma vez prescrita uma abordagem no abdômen, o posicionamento adequado vai ser primordial, vai ser essencial para o sucesso do evento. Então, é muito importante você ter esse conhecimento técnico e a expertise no momento de posicionar o seu cliente. Vamos dar prosseguimento. Trouxe para vocês uma imagem onde você consegue verificar todos os posicionamentos cirúrgicos nas quais a cama cirúrgica pode ser posicionada. Aqui, mais uma vez, as imagens com um manequim humano mostrando para vocês o posicionamento de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade cirúrgica, de acordo com a característica da cirurgia a qual o paciente vai ser submetido. Então vamos iniciar. Decúbito dorsal ou posição supina. Em alguns concursos, ao invés de estar descrito decúbito dorsal, pode vir para você posição supina. Então é importante você entender e ter o conhecimento que essa mesma posição ela tem duas nomenclaturas importantes. Então o que é o decúbito dorsal ou posição supina? É a mais comum, permite o acesso às principais cavidades corporais, o peritônio, a cavidade torácica e a pericárdica. É muito utilizado em procedimentos cirúrgicos, pois garante acesso às regiões torácicas e abdominais. Então, qual é a posição mais empregada, mais utilizada em eventos cirúrgicos? Decúbito dorsal ou posição supina. Aqui para você a imagem. Aqui tem a superfície da cama, do colchão, e o paciente em decúbito dorsal. O dorso, a região posterior do cliente, está em contato direto com a superfície do colchão. Então, o dorso, por isso que vem decúbito dorsal, está em contato com a superfície do colchão. Decúbito ventral ou posição prona, pronação. Outro bizu, outra dica, outra nomenclatura que os certames, que os concursos públicos apresentam. Posição prona, pronação, é a mesma coisa que decúbito ventral. Então vamos caracterizar. O paciente deita-se com o abdômen sobre a superfície do colchão da mesa cirúrgica. As modificações da posição permitem as abordagens, a coluna cervical, costas, área retal e áreas dorsais dos membros. Então, quando falo de ventre, a parte anterior do corpo vai estar em contato à superfície da mesa cirúrgica, do colchão. Esta é a representação gráfica da posição ventral ou prona. Esta é a posição. Continuando. Posição de Sims. Reclinada, lateral ou posição de Sims. O paciente está deitado sobre o lado do não operado, proporcionando o acesso à região superior do tórax, rins ou à parte superior do ureter. A referência para a posição lateral direita
ou esquerda depende do lado sobre o qual o paciente esteja deitado. Então, a posição de Sims é uma variação da posição de decúbito lateral, direita ou esquerda, dependendo de qual é a posição que ele vai estar deitado. Vamos à imagem. Então, ó, você vai ter o membro que estiver acima, ele vai estar flertido, flexionado, para dar estabilidade. E o que estiver embaixo, ele vai estar semi-esticado. Então, o membro, no caso aqui inferior esquerdo, ele vai estar sob ao tórax e o abdômen, lateralizado, fornecendo uma estabilidade do tronco, sem a necessidade de estar estabilizando com as mãos dos outros profissionais. Então aqui, essa posição ela se sustenta dentro de um quadro de estabilidade. Então, este é o desenho da posição de Sims. Geralmente, você adota a posição de Sims como decúbito lateral esquerdo. Mas algumas literaturas, elas trazem para a gente como uma variação, podendo ser direita ou esquerda. Perfeito? Posição de Fowler é empregada para alguns procedimentos na orelha e no nariz, bem como em craniotomias, que envolve uma abordagem posterior ou occipital. Esta posição é conseguida inicialmente com o paciente em decúbito dorsal. Lentamente, a seção da parte superior do corpo na mesa de cirurgia é elevada em torno de 90 graus. Então, posição de Fowler, 90 graus. Enquanto os joelhos são ligeiramente flexionados e as pernas abaixadas. Esta aqui é a imagem, ó. Aproximadamente 90 graus. Aqui não tem 90 graus. 90 graus seria esse eixo aqui. Esse eixo aqui seria 90 graus. Aqui deve ter uns 75, 80 graus. Membros inferiores flexionados. Essa é a posição do paciente de Fowler. Perfeito? Semi-Fowler pode ser utilizada para alguns procedimentos cranianos, no ombro, nasais, na abdominoplastia ou na reconstrução de mama. Então, esta é a semi-Fowler. Então, de 30 a 45 graus. Então, esta é a posição de Fowler, semi-Fowler. Agora vamos dar uma ênfase um pouco maior a estas posições. Trendelenburg é uma variação da posição supina, em que a parte superior do tronco é rebaixada e os pés são elevados. Trendelenburg, a parte superior do tronco ela é abaixada e os membros inferiores são elevados. Muito utilizada essa posição em quadro de hipotensão. Você coloca o paciente em decúbito dorsal, posição supina, baixa a região de crânio, região de tórax e eleva os membros inferiores, para você favorecer uma irrigação sanguínea ao córtex cerebral. Esta posição facilita a visualização dos órgãos pélvicos durante as cirurgias abertas ou laparoscópicas, na parte inferior do abdômen ou pelve. A posição de Trendelenburg pode ser empregada para melhorar a circulação do córtex cerebral e gânglios da base quando a pressão arterial cai subitamente. Então, paciente hipotenso, paciente apresentando um quadro de hipotensão postural, ortostática, você coloca o paciente em Trendelenburg, eleva membros inferiores e rebaixa a cabeça e tronco, perfeito? Esta é a representação gráfica da posição de Trendelenburg. Trendelenburg invertido ou proclive, importante demais essa informação. Vários concursos, várias provas apresentaram não Trendelenburg invertido, mas a posição de proclive. E, segundo o relato, muitos erraram essa questão por não conhecerem essa terminologia. É descrita como a posição em decúbito dorsal, com a cabeça elevada e os pés abaixados. Ela é frequentemente utilizada para proporcionar o acesso à cabeça e pescoço e para facilitar a tração gravitacional sobre as vísceras para longe do diafragma e no sentido dos membros inferiores, dos pés. Então, a representação gráfica é essa, proclive. Então, aqui, diferentemente do Trendelenburg, onde membros inferiores estavam elevados,
na proclive ou Trendelenburg invertido, a cabeça e o tronco estão acima, num plano superior em referência aos membros inferiores, perfeito? Posição litotômica, outra informação importante, outra dica importante. É usada para procedimentos ginecológicos, retais e urológicos. Com o paciente decúbito dorsal, as pernas são elevadas e abduzidas para expor a região perineal. Então, as pernas são colocadas em estribos para manter esta posição. Então, esta é a posição de litotômica. Posição litotômica. Esta é a posição. Decúbito dorsal, posição supina, membros inferiores elevados, posicionados, sustentados sobre estribos. Esta é a posição litotômica. Mais uma representação gráfica da posição litotômica. Decúbito dorsal, ou posição supina, membros inferiores flexionados, sustentados sob estribos. E a posição ginecológica. Há muita confusão entre a posição litotômica e ginecológica. Vamos elucidar essa questão a partir de agora. A posição ginecológica é usada para procedimentos ginecológicos e urológicos, com o paciente em decúbito dorsal, as pernas flexionadas e os pés apoiados. A diferença entre posição litotômica e ginecológica é que na litotômica os membros inferiores estão flexionados, sustentados sob estribos. Na ginecológica, os pés estão apoiados sobre a superfície do colchão. Esta é a representação gráfica. Esta é a diferença. Então, se fosse litotômica, perna flexionada, sustentada sob estribos. Como é a ginecológica, perna flexionada com os pés apoiados sobre a superfície do colchão. Posição canivete ou jackknife, também conhecida como Kraschke, importante, é uma modificação da posição de decúbito ventral, que é frequentemente utilizada para hemorroidectomia e procedimentos do seio pilonidal. Então, esta é a posição jackknife, canivete ou Kraschke. Então, tem que memorizar isso aí. Esta é a posição, perfeito? Mais uma representação gráfica da posição Kraschke, jackknife ou canivete. Posição genopeitoral. A posição genopeitoral é indicada para realizar exames do reto e vagina, sigmoidoscopia, entre outros. Então, a posição genopeitoral é indicada para realizar exames do reto, vagina, sigmoidoscopia, entre outros. Perfeito? Esta é a representação gráfica da posição genopeitoral. Não confundi-la com a posição canivete, jackknife ou Kraschke. Essa é a posição genopeitoral, perfeito? Então, vamos dar uma paradinha por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado a videoaula. Espero que o conhecimento apresentado elucide possíveis dúvidas e facilite e colabore com a apreensão dessa informação, desse conhecimento. Um forte abraço. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe os vídeos. Um forte abraço e até a próxima.